meus amores, sejam muito bem-vindos a 4 revelações que se darão nesta semana. Eu sou a Renata, trazendo hoje os conselhos que nortearão a vida de vocês nos próximos dias. Olha, aqui eu tenho algumas situações afetivas e fraternais. Eu tô vendo o equilíbrio, a estabilidade de uma relação. Pode ser uma relação afetiva que iniciou-se há poucos dias ou que vai se iniciar na semana e que aos poucos prospera, se tornando um namoro estável. Talvez haja uma evolução no âmbito do noivado, da união estável, do casamento. Então, casais que estão se relacionando ou que começaram uma relação recentemente, assim como aqueles que podem começar na semana, grandes chances de evolução, de firmamento, compromisso assumido, alinhamento entre esses casais. Uma outra situação aqui envolvem novas amizades que se tornam prósperas e sólidas em pouco tempo, ou também relações de trabalhos com chefes, colegas, subordinados, clientes que avançam e que trazem benefícios fraternos financeiros, relações satisfatórias, relações sólidas, ambiente de trabalho agradável por conta de pessoas agradáveis. Tem uma possibilidade menor de alguns de vocês serem ajudados por pessoas queridas que já fazem parte da vida de vocês e que são fiéis, amigas, parceiras, mas é uma proporção menor de pessoas que serão atendidas por essa previsão. Ainda assim, é importante compartilhar. Vamos ver aqui na vibe do dinheiro. Olha, eu tô vendo alguns probleminhas passageiros que vocês vão ter nesta semana e eles podem apresentar os seguintes aspectos. Pessoas que emprestaram dinheiro a parentes, amigos e que precisam que esse dinheiro retorne, mas podem ter algum desalinho nesse aspecto durante a semana. O dinheiro não retorna, a pessoa não paga ou não pode pagar, tem gente que pode até nem dar satisfações. Pessoas que vivem de comércios, muitas vezes vendendo fiado. A pessoa vende hoje para receber daqui 15 dias, no dia do próximo pagamento. Podem ter problemas de recebimento por conta de clientes que passam a dar problemas. O mesmo tende a acontecer em quem tem inquilinos. Existe a possibilidade de um aluguel ser pago atrasado ou até não ser pago. Nas relações de trabalho, eu tô vendo uma semana onde podem surgir alguns desentendimentos com a equipe, talvez com a clientela, fazendo vocês começarem a pensar a respeito dessas relações, se de fato vocês gostam destes trabalhos, se não é chegado o momento de mudar. Autônomos, profissionais liberais e empresários como um todo vão ter um pouquinho de dificuldade com a clientela na semana. Vocês podem ganhar menos em função de uma procura melhor. Eu tô vendo pessoas que fazem análises, orçamentos, mas que ainda não concretizam a negociação. Então é importante tomar um pouquinho de cuidado. Como é uma semana de ganhos menores, tentem controlar as despesas. Quanto a atrasos em pagamentos, alguma dificuldade envolvendo pessoas, confiem em Deus e nos orixás, que no tempo certo da espiritualidade, essa situação vai ser resolvida. Normalmente, essa carta fala sobre problemas passageiros que se resolvem em poucos dias, no mais tardar em 2 semanas. É uma instabilidade passageira. E aí, de repente, se vocês vão muito para cima da pessoa, corre o risco de estragar uma relação que não pode ser impactada neste momento. Então é preciso alguma cautela, apesar de que muitos de vocês podem ficar enfurecidos com as pessoas em questão, a espiritualidade vem pedindo um pouquinho mais de calma. Olha, no amor é assim, eu vejo pessoas que passaram por uma perda recentemente. Pode ter sido uma perda por luto, de repente aqui faleceu uma pessoa que vocês gostavam muito, com a qual vocês se relacionavam, mas pode ter havido um término, não necessariamente por morte, uma ruptura, porque o casal entrou em um consenso, ou porque alguém não gostava mais do outro ou da outra. E eu sinto que essa perda foi muito dolorosa e ela deixou vocês assim muito mal. Não sei se chegou a desencadear sintomas depressivos, mas eu vejo pessoas arrasadas.
E aí a gente tem duas situações. Nesta semana vocês começam a superar essa perda, entender, por exemplo, que num caso de desencarne foi a vontade de Deus, não tinha mesmo que vocês fazerem. E se foi uma ruptura não por desencarne, mas que pegou vocês de surpresa, eu vejo vocês entendendo que faz parte da vida e vejo inclusive vocês seguindo adiante. Esse processo de seguir adiante vai trazer a tendência de que vocês conheçam novas pessoas, façam novos contatos, seja através de meios eletrônicos, por apresentação, de repente no dia a dia vocês conhecem alguém, começam uma amizade e isso vai trazer mais vitalidade, mais disposição, vocês começam a pensar a respeito de outras oportunidades afetivas que tendem a surgir. Então, ainda que eu não veja um namoro acontecendo, eu vejo vocês se libertando de um processo doloroso causado por uma ruptura, entendendo que a vida precisa continuar, dando oportunidade de conhecerem outras pessoas, tudo com muita calma, com muita paz, com muita maturidade. Então aqui a gente tem uma pontuação afetiva muito mais no âmbito do amadurecimento, da evolução das emoções, do que um namoro que vai acontecer e pá, vai dar certo ou não vai dar certo. A gente tem um processo evolutivo ganhando força, fazendo com que essas pessoas se conheçam, se entendam, se abracem, se acolham, neste momento de compreender que algumas coisas se findam e que não tem muito o que fazer. É necessário seguir adiante. Pessoas que estão enlutadas não necessariamente vão buscar um outro relacionamento, talvez nem haja o preparo emocional para isso, mas entendem que a vida tem que seguir adiante, que esse processo doloroso precisa começar a ser curado, tá? Eita, Lelê. Essa carta pode falar sobre duas situações. Uma, necessidade de fazer uma cirurgia, muitas vezes até mesmo uma cirurgia odontológica. É assim, eu entendo procedimentos de canais dentais como sendo cirúrgico. Eu não sei se é ou não, eu não sei como a odontologia vê, mas eu entendo como cirúrgico, é invasivo. Então, às vezes, essa cirurgia pode ser um canal, pode ser a necessidade de extrair um dente, pode ser a implantação de um dente, indiferente de como a odontologia classifica esses processos. Pode envolver também a necessidade de uma cirurgia médica, tanto de urgência quanto agendada, eletiva. O que pode ser uma cirurgia de urgência? Uma cesárea. A pessoa está esperando um nascimento por parto normal, mas acaba tendo que fazer um procedimento assim, tá? Numa terceira possibilidade, a gente tem ferimentos que podem acontecer por cortes, principalmente de facas, tesouras, objetos cortantes. Então, é uma semana que vai exigir muita atenção de vocês, principalmente pessoas que trabalham em açougue, com moedor de carnes, com facas muito afiadas, pessoas que trabalham em marcenaria, que muitas vezes fazem uso de serras circulares, serras de bancada, serras tico-tico, tomem bastante cuidado. Quem trabalha com navalhas, barbeiros, cabeleireiras, também estejam atentos. Essa carta do punhal fala muito sobre risco de cortes com objetos cortantes. Às vezes, até no processo de cortar uma carne, limpar um frango, pode haver um ferimento. Então, estejam acautelados com relação a isso. Quem espera a marcação de uma data para fazer cirurgia, os horizontes favorecem na semana, essa marcação tende a acontecer. Enfim, tem alguns procedimentos nesse aspecto sendo necessários ou até mesmo sendo agendados nos próximos dias.